Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, com vocês aqui neste grandioso projeto, o projeto Estudaê, projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação. E esse projeto ele é muito importante para vocês, estudantes do ensino médio, porque ele dá a possibilidade para vocês de flexibilizarem o acesso a todos os conteúdos do ensino médio, tá certo? De todas as disciplinas. Então, muitas das vezes acontece, por exemplo, de a gente, sei lá, perder uma aula, ou porque aconteceu alguma coisa com a gente, ou porque aconteceu, sei lá, uma chuva, vários fatores, e a gente nunca mais vai ter acesso àquele conteúdo. E aqui é uma oportunidade de vocês, de maneira bastante flexível, acessarem, por exemplo, nesta disciplina, todos os assuntos de filosofia do ensino médio, tá certo? Então, acontece, muitas das vezes, pessoal, da pessoa falar, professor, nunca ouvi falar de filosofia, o que é filosofia, né? Ou então tem uma ideia muito associada à filosofia como aquela pessoa que está muito distante, que pensa coisas que não têm muita relação com o nosso cotidiano, por exemplo, né? Então aqui, na aula de hoje, nós veremos, por exemplo, que a filosofia ela tem sim bastante importância, ela é uma das mais antigas formas de conhecimento e ela tem bastante utilidade até hoje, beleza? Então, começaremos a falar sobre filosofia, né? Nós podemos começar a falar de filosofia de diversas maneiras, né? Partindo de vários lugares. Não existe a filosofia, existem várias filosofias. Quando falamos de filosofia, ou a gente parte de um contexto histórico, ou de um ponto histórico, né? Ou a gente parte de um pensador, ou a gente parte de uma área da filosofia, né? Então, tem diversas formas de falar sobre a filosofia. Então, iniciaremos a aula de hoje com o nosso tema, que é a palavra filosofia e a atitude filosófica. E de maneira bem introdutória, iremos aqui ver algumas definições do que é a filosofia, né? Então, uma maneira muito comum, né, de falarmos sobre filosofia é a partir da sua etimologia, ou seja, do significado da palavra filosofia. Então a gente pode perceber que a filosofia ela vem do grego, ela surge ali na Grécia por volta do século VII a.C., mas vamos focar aqui na etimologia. A palavra filosofia ela tem junção de dois termos, que é philos, que significa amor ou amizade, e sofia, que é sabedoria. Então a gente já consegue aqui perceber que o filósofo, ou mesmo a palavra filosofia, significa amor à sabedoria, amigo do saber, né? O filósofo é aquele amigo do saber, aquele que anda junto, aquele que ama a sabedoria, tá certo? Então, continuando aqui os nossos trechos, a gente pode também falar sobre filosofia a partir da história, né? Então, onde que a filosofia surgiu? Em que momento da história da humanidade o homem passou a pensar de maneira filosófica? Então, a filosofia, como eu falei há pouco, ela surge ali no século VII a.C., portanto, é uma das formas mais antigas de conhecimento, né? A gente pode estar se questionando, por exemplo, a gente faz a comparação com outros tipos de conhecimentos científicos. E para deixar aqui já bastante delineado, a filosofia ela não é uma ciência. E por que ela não é uma ciência? Porque ela não se delimita a uma área específica do conhecimento. Como assim, professor? Ela não se delimita a uma área específica do conhecimento, como outras ciências. Por exemplo, a biologia, que é uma ciência, ela é uma ciência porque ela se delimita a um aspecto da realidade e se aprofunda nesse aspecto da realidade. Ela não trabalha outra coisa que não, por exemplo, a vida de uma maneira bastante geral. Nós temos outras ciências também, como, a matemática, que estuda os números, a química, a física, que estuda o espaço e o tempo, e a filosofia, ela fala de quê? Ela fala sobre o quê? É justamente por isso que ela não é uma ciência, porque ela não se delimita a um campo específico
né? Então ela tem vários ramos, ela tem várias áreas em que ela pode atuar. E outro detalhe, por exemplo, ciências como a história, como a sociologia, como a psicologia, elas surgiram ali por volta do século XVIII depois de Cristo, né? Então, cerca de 300, né, 200, 300 anos atrás. Portanto, a filosofia, ela é uma das formas mais antigas de conhecimento, já podemos perceber. E ela surge ali com pensadores como o Tales de Mileto, o Heráclito, o Platão, Pitágoras, né? Então, continuando. Partindo da filosofia, no ponto de vista histórico, a gente pode perceber que a filosofia ela se inicia ali no século III ou no século VII a.C. Então, ela tem várias áreas, vários períodos históricos. Tem a filosofia antiga, tem a filosofia medieval, tem a filosofia moderna, tem a filosofia contemporânea. E não se preocupem, pessoal, porque eu estou falando aqui de maneira, né, bastante só citando essas áreas da filosofia, porque aqui na plataforma Gonçalves Dias e no projeto Estudaê, nós teremos a oportunidade de aprofundar em todos esses filósofos, em todas essas áreas da filosofia, em todos os períodos históricos. Então, seguimos aqui com a nossa introdução à filosofia. Então, a gente tem um filósofo ali, por exemplo, como o Sócrates, que vai sistematizar a filosofia, né? Então, ela começa ali perguntando coisas sobre a natureza, sobre a natureza física, né? Aí o Sócrates vai lá e começa a fazer perguntas a respeito de vários aspectos da vida humana. Por exemplo, o que é o bem? O que é a justiça? Qual o sentido da vida humana? Né? Então, a gente já consegue perceber que a filosofia ela tem vários ramos, beleza? Continuando. A filosofia, ela sempre esteve associada a um questionamento sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre a vida. E o filósofo, a filosofia, ela não se contenta com respostas superficiais, como, por exemplo, foi um dos motivos para a existência dela. O homem ele não se contentava mais com a explicação mitológica para os aspectos da realidade, da vida humana, da natureza, e passa a pensar, por exemplo, de maneira filosófica, se utilizando da sua racionalidade. Tá certo? Continuando. Uma ideia muito comum também que a gente observa é de que a filosofia ela não é um conhecimento útil, né? Por quê? Porque a filosofia, muitas vezes a gente não entende o que é a filosofia e pensa que ela é uma coisa distante da realidade. Aí a gente vai para outras formas de conhecimento, para outros saberes. Por exemplo, como a matemática. A matemática, a gente sabe que ela tem grande importância na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então, a gente precisa calcular quanto a gente vai receber de troco, quanto a gente vai pagar, a gente precisa ver que horas são, então, e diversos outros aspectos. A matemática, ela é, sem dúvidas, uma ciência fundamental na nossa vida. Bom, e a filosofia, professor? Por que a gente deve estudar filosofia? Vamos lá. Aí surge aquela pergunta, como o estudo de pessoas que viveram há centenas, milhares de anos antes da gente, como isso é útil para a gente lidar com nossas questões cotidianas, né? E existem muitas formas de a gente justificar a importância dessas áreas essas características, né, dessas obras filosóficas antigas com a atualidade. A gente pensa, o cara produziu, por exemplo, Platão, produziu uma obra há 2000 anos atrás, por que a gente continua falando dele? Por que ele é lido ainda hoje? Por que a gente está estudando Platão na escola, por exemplo? E vamos já entender o porquê. Por exemplo, a filosofia ela é fundamental também para vocês que irão fazer o Enem e vão passar para um curso, e certamente no curso que vocês vão fazer, seja Direito, seja a Educação Física, seja a Medicina, lá vai ter uma disciplina chamada Filosofia. Você terá os fundamentos filosóficos da área do conhecimento que você irá se aprofundar. Então, mas não só
área acadêmica, a filosofia é importante, mas também em vários outros ramos do conhecimento, como, por exemplo, a ética, a política, as ciências, as artes, a tecnologia. Então, a gente consegue perceber que esse amor à sabedoria, ele não deixa de perder a sua relevância, tá certo? Continuando, galera. Filosofia na atualidade. Qual relação, por exemplo, a gente pode fazer de um filósofo que viveu há 500 anos, cerca de 500 anos antes de Cristo, por exemplo, Platão? Como a gente pode fazer uma relação deste filósofo com a atualidade? Então, por exemplo, o Platão, ele acreditava que existem conhecimentos verdadeiros e conhecimentos falsos. Olha só, conhecimentos verdadeiros e conhecimentos falsos. Desde a antiguidade, ele já dizia isso. E essa problemática, ela é extremamente atual. Isso é um problema extremamente atual. Existe problema mais atual do que, por exemplo, a questão das fake news, né, presente na questão das comunicações. Então, a gente já consegue observar que o Platão, com a filosofia desenvolvida por ele, cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, já está tratando sobre essas questões que ainda hoje discutimos. Tá certo? Então, o Platão, ele vai dizer que a filosofia, ela é uma forma de encontrar a realidade, abandonando o que não é real. Convenhamos, quem em sã consciência não quer se deparar com conhecimento verdadeiro? A gente quer se deparar, a gente quer chegar ao conhecimento verdadeiro e se livrar de falsidades, né? Então, o Platão, por exemplo, ele é uma ferramenta extremamente fundamental no que diz respeito a conhecimentos verdadeiros, conhecimentos falsos e também para entendermos a filosofia antiga e de uma maneira geral. Então, outros exemplos de que a filosofia ela é extremamente importante no nosso cotidiano e que ela não é uma coisa que é apartada da realidade, né, da nossa vida do dia a dia. Por exemplo, é importante ou não? O que vocês acham? É importante ou não nós termos uma conduta ética no nosso trabalho, na nossa escola, na sociedade? Então, um profissional, uma pessoa, um estudante, um líder de qualquer área social, esse profissional que adota uma atitude filosófica, ele vai questionar o que significa agir com justiça, por exemplo, no ambiente de trabalho. Ele busca soluções que vão beneficiar o bem coletivo e não algumas pessoas selecionadas, por exemplo. Ele reflete sobre as ações dele, né, quais implicações essas ações dele irá refletir, tanto no âmbito, claro, coletivo, interpessoal ou na questão mesmo privada. Tem um filósofo lá na modernidade que vai nos fazer questionar o seguinte: é ético? É justo eu cometer uma ação que vai me favorecer, né, embora ela não seja justa, mesmo que ninguém vai descobrir, né? Então, por exemplo, a filosofia ela é fundamental para isso também. Então, continuando aqui no nosso trecho, a atitude filosófica ela pode se traduzir na busca pela compreensão mútua, no esforço para entender diferentes perspectivas, na reflexão sobre as nossas ações, né, para com os outros. Então, lembrando, a gente está aqui no aspecto da filosofia, numa área da filosofia que é exemplos da ética. E a filosofia tem outros diversos ramos, como a política, né, que não deixa de estar entrelaçada com a ética também, tá certo? Continuando, a filosofia também ela é fundamental, ela é extremamente importante para as questões privadas, para as questões pessoais, por exemplo, nos nossos desafios da nossa vida. E aí a gente pode usar como ferramenta filosófica, por exemplo, alguns filósofos de uma área da filosofia chamada existencialismo, né? Então, vamos aqui para o nosso trecho. Quando enfrentamos dificuldades, por exemplo, a atitude filosófica nos convida a refletir sobre o que podemos aprender com esses desafios, a questionar nossas próprias crenças sobre o sofrimento, né? Quais são as causas do meu sofrimento, por que eu sofro com determinadas ações, etc. Buscar um significado, por exemplo, para as adversidades, para a sua própria vida. A filosofia é também uma chave, uma ferramenta muito importante para esse nosso aspecto da nossa vida, beleza?
Beleza, para finalizar, a filosofia, então, a gente consegue perceber que ela não é aquela atitude que a gente fica ali sentado, né, que a gente está pensando em uma coisa distante da realidade. A gente conseguiu perceber na aula de hoje que a filosofia, ela é uma prática de vida, né? Ela não é uma coisa que está fora do tempo, fora do acaso, etc. Quando a gente cultiva, por exemplo, a atitude filosófica, a gente pode melhorar a nossa maneira de lidar com os desafios da nossa vida que a gente vai enfrentar, de compreender o mundo, compreender a realidade, de nos relacionarmos com os outros. Então, a busca pela sabedoria, ela é contínua. E essa jornada, ela nos torna mais humanos, mais críticos e mais conscientes. Então, a atitude filosófica, ela nos torna seres humanos mais maduros, mais desenvolvidos, beleza? Continuando aqui, pessoal, para nós não perdermos aqui o hábito de resolver questões, tá certo? Em todas as nossas aulas, a gente vai exercitar essa prática de lidar com questões para nós resolvermos. Afinal de contas, o ensino médio é uma etapa fundamental que precede ali a nossa entrada na universidade. E para a gente entrar na universidade, a gente precisa prestar um vestibular, né? A gente vai lidar com diversas questões. Então, esse é o momento ideal para a gente lidar também com questões, saber como resolver questões, dicas para como resolveremos as questões de filosofia, no que a gente deve se atentar e etc. Então, por exemplo, perguntas aqui bastante elementares, como a nossa primeira questão, que diz o seguinte: a partir da concepção de filosofia como amor à sabedoria. Então, a partir da concepção etimológica do significado da palavra filosofia, que significa amor à sabedoria, como a gente pode interpretar a relação entre o conhecimento filosófico e o cotidiano? Então, já percebemos aqui que há essa relação. O que a nossa primeira alternativa diz? A letra A. O conhecimento filosófico, ele é um tipo de saber irrelevante para o cotidiano, sendo restrito às academias. Então, a gente percebeu, se você prestou atenção nessa aula, você percebeu que essa alternativa ela está completamente equivocada, porque a filosofia ela não se restringe tampouco a uma academia, tampouco a um campo de sabedoria específico, tá certo? Embora em praticamente todos os cursos que você poderá, as possibilidades de curso que você irá cursar, você estudará filosofia, tá certo? Então, a letra A, ela é uma alternativa errada. O que diz a nossa letra B? O amor à sabedoria, significa a busca pela verdade absoluta, sem espaço para dúvida ou reflexão crítica. Bom, coisa bastante importante de percebermos aqui nessa alternativa. O amor à sabedoria significa a busca pela verdade absoluta. A gente pode entender a filosofia como busca por uma verdade absoluta a partir de um filósofo, de alguns filósofos, de algumas áreas do conhecimento. Por exemplo, o Platão diz que existe uma verdade absoluta. Então, para ele existe uma verdade absoluta. Só que quando, por exemplo, essa questão, ela diz que não tem espaço para dúvida, não existe espaço para reflexão crítica, isso não é uma característica da filosofia. Não é uma característica da filosofia, portanto, a alternativa é errada. Beleza? Vamos para a nossa alternativa C. A filosofia nos convida a refletir sobre a nossa vida cotidiana, sim, promovendo um questionamento constante das normas e valores estabelecidos. É isso mesmo, né? Então, essa alternativa aqui, ela está de um todo completa, ela está correta, tá certo? Por quê? Porque a filosofia, ela sim, ela é muito importante para a nossa vida cotidiana e ela também ajuda a questionar os valores que já estão estabelecidos desde quando nós nascemos. Então, essa alternativa, ela está correta para o que diz respeito ao significado da etimologia, que era amor à sabedoria. Vamos ver se tem mais alguma alternativa? Temos mais uma alternativa. E ela diz o seguinte: o conhecimento filosófico se limita ao estudo de teorias abstratas sem aplicação prática no dia a dia.
Ou seja, a gente de cara já consegue perceber que essa alternativa está errada, porque ela não se limita a nenhum tipo de estudo e ela tem sim aplicação prática no nosso dia a dia. Então, a alternativa correta é a letra C. A filosofia, ela nos convida a refletir sobre a nossa vida cotidiana, promovendo um questionamento constante das normas e valores estabelecidos. Beleza? Pessoal, por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula. Aquele abraço e até mais.